Hoje é a altura ideal para fazer uma análise do campeonato e responder a tudo que vocês queiram fazer e fazê-lo sem qualquer tipo de preconceito, sem qualquer tipo de problema. E vou falar aqui de futebol, que é isso que interessa e é o que toda a gente quer. Relativamente à situação que me perguntou, o Igor e o Maracas vão fazer parte, vão fazer a pré-época. Há mais gente incluída, o próprio Rubem também vai participar, são ativos do clube. E nós queremos cada vez mais, e como sabe o mercado cada vez está mais complicado, o próprio projeto, onde o Presidente faz um forte investimento nesse sentido, e nós temos de tirar proveito dos jogadores que temos nas nossas fileiras, e porque também têm qualidade para o fazer. O Rubem, inclusive, está no Sub-21, é um dos ativos do clube com quem nós contamos para a próxima época, e é nesse sentido que vamos começar a projetar, sem nunca tirar o principal objetivo que nós temos para a próxima época, que é atingir um lugar europeu, que o clube exige, a região exige, e isso nós não vamos deixar de lutar e de o fazer. 6 dispensas conhecidas até agora, mais a saída do Kleber e do Djalma. Há necessidade de haver uma revolução, mini revolução aqui no contrato? Há uma pequena reestruturação. Como sabe, o Kleber e o Djalma por imposições. Se fosse por nós, eram os jogadores que nós contaríamos. O resto foi a opção técnica. Já falei com os atletas no seu todo, daqueles que não contavam. Aliás, eu nesse aspecto sou frontal antes de saberem pela imprensa ou inclusivamente pelo Presidente. Sabem-no por mim. É um princípio que vou levar como treinador até acabar e, portanto, esse é um princípio. Há alguma reestruturação, é evidente, até porque houve rendimentos de atletas que não foram os mais satisfatórios e outros, como disse, situações que nos ultrapassaram. Quem são esses nomes que não constam para a próxima temporada? O Alonso, o Cho, o Sidney, o Fernando ainda está em equação. Noutra perspectiva também teve uma lesão grave e estamos a equacionar a situação do Fernando. O Ricardo Esteves, eu penso que é só, além dos dois. Marquinhos não, nem o Marquinhos, nem, há bocadinho vi o Danilo Lias, nem o Danilo, nem o Marquinhos, nem o João Guilherme. Em relação àqueles que estão emprestados, vão ter a oportunidade de fazer a pré-temporada com o Marido? Sim, vamos fazer isto em duas fases. Analisar numa primeira fase aqueles que estão, embora nós temos todos os jogadores referenciados, todos os jogadores foram observados, uns mais, outros menos, porque há uns que estão noutros campeonatos diferentes e é mais complicado, mas há atletas que vão ser observados na sua plenitude, porque são ativos do clube, e como disse o Presidente também, inclusivamente, que há dificuldades financeiras que faz parte, que é normal nesta fase e que também tem a ver com toda a estrutura que envolve o futebol português e o próprio país, e portanto neste momento temos que rentabilizar os ativos que temos entre portas. Dos jogadores que vão chegar, há alguma preferência especial para os jogadores que já conheçam o futebol? Quem vai fazer parte da próxima época, já lhe posso dizer, a João Luís do Beira-Mar vai integrar, e é um dos ativos que eu penso contar para a próxima época na sua máxima força. E, para além disso, há uma ideia de tentar ter jogadores que já conheçam o futebol português? Forçosamente, esse é um dos aspectos que nós gostaríamos é um dos princípios que nós gostaríamos de incluir, mas também não é fácil. O mercado em Portugal não está fácil, muito sinceramente. Temos feito várias pesquisas, várias análises, várias tentativas, e não tem sido absolutamente nada fácil para conseguir contratar os atletas que nós temos interesse, que possam servir da melhor forma ao clube, e não tem sido fácil. Não vou falar, como deve calcular, sobre aqueles que não são do nosso clube, até porque se não é possível ir buscar alguns deles, não faz sentido estar a falar deles, mas sim daquilo que nós temos, sobre o que é os nossos atletas. Eu posso falar sem qualquer tipo de problema. Tudo o resto é pura especulação e não faz sentido. Está previsto alguma deslocação a um ponto especial?
O estágio vai ser feito em Ofir, do dia 23 a 31. O ano está englobado a alguns jogos, mas entretanto nós podemos passar isso através do site do clube. Os jogos, quando tiver toda a grelha devidamente concluída, toda a gente terá acesso. Na pré-época, no continente, 5 jogos. Sim. Um deles que já está, vamos fazer a apresentação do Rio Ave no dia 23. Esse é o que já está oficialmente marcado. Em relação aos jogadores emprestados, já garantiu o João Luís, os outros poucas hipóteses terão? Ou... Não, depende, é possível. Eu também esqueci-me de falar, falei no Rui em que ia fazer parte, o Maracas, o Igor, o Sami também vai fazer a pré-época, outro elemento que nós contamos com um enorme talento e que este ano tem uma evolução muito boa e era aquilo que nós perspectivávamos e é um elemento também vai fazer parte e vai começar a pré-época nesse sentido. Quem? O Eldon já é um elemento a equipar, nunca mais transitou para a equipa B momentaneamente, foi fazer jogos à equipa B, mas era um elemento já da estrutura da equipa A. Quantos reforços considera que o Mito precisa para a nova temporada? 4, 5 cirúrgicos. Nós temos a noção que o que temos que contratar são jogadores vamos fazer os possíveis para dentro desses 4, 5 elementos, errar o menos possível, evidentemente. Há sempre atletas que se conseguem adaptar a esta realidade, há outros que nem tanto. Estamos a fazer uma enorme avaliação. Já trabalhámos nisto há algum tempo, inclusivamente quando foi a altura da Páscoa, em que toda a gente dizia que eu tive em férias pascoais, eu não tive, estava ao serviço do clube, já estávamos a trabalhar nesse sentido e, portanto, estamos a fazer uma análise muito exaustiva, muito rigorosa, de forma a tentar errar o menos possível, sabendo que não é possível porque o futebol é assim mesmo. Os jogadores experientes, no final da época, disse que o seu ataque era muito jovem e talvez isso pagou a fatura. Não, eu só estava a dar uma constatação da realidade. São jovens, porque em determinados momentos essa responsabilidade, como ainda há pouco falou o próprio Presidente sobre a questão do Babá, foi imputada demasiadamente responsabilidade. E é normal, atenção, é normal, porque eles estão no Marítimo, são atletas do Marítimo e para tal sabem que têm responsabilidades maiores do que equipas que não tenham este perfil de atingir uma competição europeia. Isso não é uma crítica, era só uma realidade que em determinados momentos, além da pressão extra que houve a alguns atletas, esse foi outro fator. Mas é um facto que eles deveriam, nós, e eu sou principalmente o principal responsável, deveríamos ultrapassar nesses momentos. Não foi possível. De que forma é que o aliciamento feito ao Jalma e ao Lever... Deixe-me só terminar. Não acabei por responder em definitivo à questão. E como tal, mas já tem outra coisa que tem a ver com a irreverência, tem a ver com a ambição. E isso também encontra-se muito nos valores jovens. Nós somos, como sabem, nós somos também um clube formador. Este clube também vive em muitas situações de vender ativos. E, portanto, dentro do possível, se encontrarmos atletas jovens com potencial e com margem de progressão, irreverentes e com alguma experiência, para futuramente serem transacionados no mercado, é esse o nosso perfil, como é evidente. Numa altura em que se fala tanto da equipa B, na sua opinião, qual é a importância do projeto? Sobre a equipa, tem todo o sentido. Inclusivamente, o clube já está de equipa B há 12 anos. Esta semana houve uma reunião sobre a possível formação das equipas Bs. O Porto, Benfica e Sporting querem entrar, portanto já estiveram neste projeto e depois não sei por que sentido saíram ou abdicaram das equipas Bs, mas o que é um facto, quando as tiveram, tiraram tremendas rentabilidades dos atletas que tinham, é uma realidade e é indesmentível. O próprio Sporting era uma imagem de marca extremamente forte e a partir do momento em que acabaram com as equipas B, os ativos que tinham na formação deixaram de o ter e, portanto,
inclusive os próprios grandes clubes, querem voltar a ter equipas B, como quer o próprio Braga, o próprio Vitória de Guimarães. Inclusive está-se a pensar em que as equipas B possam participar numa liga profissional que seria a segunda liga. E, portanto, faz todo sentido. Isso quer dizer que o trajeto e o projeto tem sido muito positivo, tem sido uma imagem muito forte do clube, e os próprios outros clubes neste momento querem aproveitar a embalagem e sabendo do sucesso e da rentabilidade que o clube tem nesse sentido, é sinal que os outros querem continuar, querem voltar a ter equipas B, porque de facto é o ideal. É o ideal. Cada vez menos temos atletas portugueses no campeonato nacional. Se me pergunta se eu gostaria de ter jogadores portugueses ou outra nacionalidade, eu responderia: gostaria de ter mais portugueses, mas também olho também à qualidade, preço, e isso é um facto indesmentível. Quando um atleta faz golo, ninguém lhe está a perguntar pelo bilhete de identidade e, portanto, essa é a principal marca. E nesse sentido das equipas B é fundamental, mas também tem-se que alterar aqui o quadro que neste momento rege, ou as leis, os regulamentos que regem as equipas B, e provavelmente não termos limitações de idades até aos 24 anos, que isso seria o ideal, e nesse aspecto temos algumas limitações, como devem calcular ou devem saber. Agora eu queria perguntar de que modo é que se refletiu no grupo e nos próprios jogadores o licenciamento que foi feito, e que o Presidente se referia há pouco aos jogadores, ao Kleber e ao Djalma, a tal ponto de ele ter, de certa forma, responsabilizado esse fator como preponderante no facto. Foi importante, não foi preponderante. Há vários fatores, e eu incluo-me também como responsável não conseguirmos um dos objetivos, mas esse foi um fator fundamental e importante. O Kleber não fez uma pré-época, o Kleber foi intermitente durante toda a época. Em termos mentais, não esteve, em muitas situações, não esteve com a cabeça inserida num grupo de trabalho, no clube, e, portanto, um ativo que nós temos, em que nós depositamos grandes esperanças, e não ter um rendimento regular durante a época foi prejudicial, como foi a situação do próprio Djalma. O Djalma começou a ter um maior rendimento foi quando conseguiu resolver a sua vida, quando assinou pelo Futebol Clube Porto, e o seu rendimento disparou substancialmente. Isso quer dizer que até ao momento, da forma como foi assediado, e, enfim, o seu rendimento também tinha sido muito inconstante. E aí está um fator com dois jogadores que são grandes ativos e de grande qualidade e que fazem a diferença, ainda para mais num clube como o nosso, como deve calcular, teve uma enorme preponderância. Se tirarmos o Falcão e o Hulk do Futebol Clube Porto, de certeza que o Porto não teria os mesmos resultados. Se de alguma forma, além desse aspecto esportivo do Djalma e do Kleber, dentro do campo não estarem a 100% em dados momentos, sentiu, para além disso, noutros pontos, que as más relações entre direções de Porto e Marítimo se estendiam a outras áreas? Não, nesse aspecto não senti. Nem tão pouco estava minimamente preocupado. Eu sei onde quero chegar. E sobre isso até poderíamos falar inclusive sobre a arbitragem, também poderíamos fazê-lo. Mas não senti que isso fosse uma pressão extra. Houve uma pressão externa, e o Porto, o próprio Porto assumiu as contratações de elementos, que nos foi prejudicial e que nos trouxe para dentro problemas que se não os tivéssemos, provavelmente, muito daquilo que se passou, teríamos passado um ano muito mais fácil, e muito mais, com uma visão muito mais focada sobre o sucesso, propriamente sobre problemas extras. O Kleber dizia ontem que tinha faltado, no geral, tinha faltado vontade e, acima de tudo, também um pouco de garra à equipa. Pergunto, tendo em conta que o plantel vai se manter, no geral, vão ser 6 ou 7 jogadores, mas na essência vai se manter, e essas outras situações que eu... Não estou de acordo, vontade não faltou.
Não estou de acordo. Ele falou por si, por ele, ou falou globalmente? Na opinião dele, tinha faltado de vontade à equipa e mais garra durante a época. Não, o que a equipa demonstrou durante esta época, e tem a ver também com a pré-época que tivemos, a equipa demonstrou uma enorme inconstância de rendimento. E não foi propriamente jogo para jogo, mas tinha a ver, em determinados momentos, no próprio jogo. Tínhamos momentos muito bons, primeiras partes excelentes e segundas partes menos boas, menos positivas. Esse foi um fator, tem a ver com a pré-época, tem a ver com o facto da equipa ter vindo mais cedo e ter que acelerar todo o processo de planificação e de metodologia, ter acelerado todo o processo e depois acabou-nos por custar essa fatura. Inclusive nós temos aqui alguns dados que nós nos primeiros 45 minutos, se tivéssemos sempre a mesma constância do que tivemos, por exemplo, nos primeiros 45 minutos, nós teríamos ficado em quarto lugar. Tendo em conta que a maioria dos jogadores vão se manter, não é? De que forma pode garantir que isso não vai acontecer para o ano? Nós estamos a falar de futebol abertamente, não lhe posso garantir nada, até como eu disse, são 5, 6 que vão embora, mais de Jaume e Kleber, são 8, há alguma reestruturação e, portanto, não é o mesmo plantel, não é o mesmo figurino, há uma equipa que vai ser muito mais agressiva, muito mais constante durante o jogo, se calhar não tanta qualidade naqueles grandes nos momentos, mas muito mais consistente, muito mais regular durante a época, isso posso garantir. Você falou há pouco que esse aceleramento para a época acabou por ser também um fator de entrar na Liga Europa na segunda pré-eliminatória, não é um objetivo até. Claro que sim, nós estamos a falar a realidade. O que nos foi condicionante foi com fatores extras, com os jogadores que foram assediados, com tudo o que envolveu este ano, infelizmente. Essa parte da época, o início, como fator, não pode como um dos fatores. Então, entrar numa segunda pré-eliminatória. Não tem nada, é o risco que se corre, como deve calcular, e metodologicamente é preferível. Toda a gente prepara uma equipa em 6 semanas, não em 4. Portanto, só aí parece que não. Num espaço tão curto, 2 semanas em 6, é muito tempo e, portanto, é fundamental. Além do mais, a equipa não teve grandes férias na altura. É evidente que nós queremos atingir a Liga Europa, é evidente que vamos trabalhar para isso e ninguém vai fugir a isso, mas que é uma realidade e que é uma dificuldade acrescida, é isso que eu estou a dizer. Não estou a dizer que nem estou a fugir à questão. Há algum reforço já? Não. Sinceramente não há. Quais são as posições cirúrgicas que o Pedro pretende reforçar? Pontas de lança, avançados, extremos, um médio interior, um lateral direito e um lateral esquerdo. De que forma que... Muito sinteticamente. Houve ali uma fase delicada da época, até críticas do próprio Presidente do Governo, que levaram até que o Marítimo tivesse decidido se resguardar um pouco, até na conferência de imprensa, penso que foi uma medida também um pouco inédita no clube durante tanto tempo. Perguntava de que forma é que isso influenciou, essas críticas do Presidente do Governo, influenciaram no rendimento da equipe? Não, eu não senti. Não foi pelo Presidente. Nós simplesmente tivemos necessidade, em determinados momentos, em blindar o nosso balneário, em blindar tudo e mais alguma coisa, porque estava a sair muita coisa cá para fora, estava também a entrar coisas do exterior que não faziam sentido, e há momentos em quando as coisas não estão tão bem, eu acho que já falei isto na última conferência, quando as coisas não estão bem, é preferível falar menos, trabalhar mais, do que falar, porque tudo o que nós possamos dizer vai ter proporções gigantescas para o exterior e vai ser avaliado de forma diferente e, como tal, há alturas em que é preferível não falar. Nunca quis condicionar o vosso trabalho, respeito muito o vosso trabalho,
Estou sempre disponível para que vocês façam o vosso trabalho, que é normal, mas era uma gestão que nós tínhamos necessidade de blindar, principalmente o nosso grupo. Acho que fomos das equipas, ainda não tive a oportunidade de fazer uma análise, mas fomos das equipas que criou maiores situações de golo e os índices de finalização foram manifestamente baixos. A situação da pré-época, a situação do Kleber e do Djalma, a nossa ineficácia ou a nossa ineficácia, a nossa inconstância durante os jogos, é outro fator, responsabilidade minha, algumas arbitragens também menos conseguidas, menos positivas, mas isso é normal, e a falta de felicidade também em determinados momentos. Houve jogos em que poderíamos ter dado o clique e, por manifesta falta de sorte, não aconteceu. Foi os casos em Casa Portimonense que tivemos inúmeras oportunidades e a equipa teria ganho, se bem me lembro, teríamos feito a terceira vitória e íamos na altura do Natal e apareceríamos em janeiro com outro elan, não conseguimos dar, e depois foi o jogo com o Rio Ave, foi outro jogo e o Nacional em casa tivemos 45 minutos de grande nível e a segunda parte já não o tivemos, e o Nacional foi mais forte também, foi melhor na segunda parte, e esta inconstância que também nos retirou pontos. O campeonato interno da Madeira, Marítimo e Nacional, na realidade, influenciou também o facto do Nacional andar constantemente à frente? Não, o ano passado quem foi à Europa foi o Marítimo. Aliás, tem sido, que é normal, que orçamentos similares, o Marítimo e o Nacional, mas não vejo que seja algo do outro mundo. Se fosse o Marítimo a atingir uma competição europeia, era perfeitamente normal, ninguém falava. O Nacional atingiu, já é não. Parabéns ao Nacional, mas o Marítimo também tem conseguido. São orçamentos similares, portanto, nesse aspecto, ninguém se pode queixar, ou não é por aí. E, portanto, este ano foi o Nacional e espero que para o ano sejamos nós, vamos trabalhar por isso. Há uma coisa que eu posso garantir, é que nós não vamos ter essa inconsistência durante a época, vamos ser mais regulares durante a época. O facto de os jogadores que transitam já o conhecerem si, já conhecerem toda a estrutura e até pode ser uma mais-valia para este Marítimo agora? Claro, é importante. Inclusive, o Maracos treinou uma semana connosco. Como já sabe e tem noção da forma como eu trabalho, daquilo que eu quero, ele não teve nenhum problema no último jogo, adaptou-se perfeitamente ao sistema, ao modelo, enfim. É esse também o modelo que nós gostaríamos de implementar no futuro. Também estamos a trabalhar nesse sentido, para que os atletas que venham, os sub-18, sub-19, sub-20, quando atingirem a equipa A, estejam preparados e identificados com o que é o nosso modelo de jogo e a nossa fisionomia. O modelo de jogo do Pedro é um modelo de futebol, de espetáculo, ataque, que por vezes sai à perda. Eu acho que se há uma coisa que eu posso me sentir orgulhoso, é que nós jogamos sempre para ganhar. Nós, inclusive, fora tivemos prestações muito boas, de grande qualidade, e, portanto, as próprias exibições, na minha perspectiva, melhoraram, é a minha opinião. Como é evidente, vocês têm a vossa e podem fazê-lo, mas nós fomos sempre uma equipa de ataque, uma equipa, porque o clube também está habituado a isso, as pessoas estão habituadas a isso, e essa é a nossa filosofia, de jogar para ganhar, embora por vezes nem sempre se possa fazê-lo, mas é sempre esse o objetivo. Em nenhuma circunstância eu abdico ou tento inibir os meus atletas de ganhar onde quer que seja, nem que seja no Barcelona. Teremos sempre uma palavra a dizer e uma possibilidade de o fazer. Considera que já conquistou o Caldeirão dos adeptos? Não.
as pessoas estão mais identificadas, já sabem, já não estão tão receosas, também senti isso no início, já respeitam completamente o trabalho que é feito. Não posso dizer porque também não conseguimos os nossos objetivos, ninguém ficou satisfeito com a nossa classificação, embora na minha perspectiva tudo o que eu estou a explicar, ela acaba por ser positiva, mas as pessoas não ficaram satisfeitas. Mas houve muitos jogos em que nós perdemos, inclusive jogos com o Braga e com o Sporting foram de grande qualidade, em que nós perdemos jogos em casa e fomos aplaudidos no final. Se bem se recordam, esses foram jogos que também foram marcantes, mas que demonstram que a equipa melhorou significativamente a qualidade de jogo. Neste momento está um processo a decorrer, tem 20 dias não de castigo, mas o processo está a decorrer, e o Carlos Jorge nessa altura não fez absolutamente nada para que se fosse imputado tamanho castigo. Houve situações no futebol português bem piores, bem graves, e deram 10, 11, 12 dias. E isto tem que acabar. Tem que haver uma justiça para os pobres, tem que haver a mesma justiça, que há a mesma justiça para os ricos, tem que haver também para os pobres. E, portanto, nesta altura, a única coisa que eu tenho a criticar, de facto, da arbitragem, é que tenham um critério e uma justiça que vá de acordo com os interesses de todos os clubes e que, nesse aspecto, ainda deixa muito a desejar. A mentalidade da arbitragem ainda não evoluiu nesse sentido. O futebol tem vindo a crescer, os jogadores estão preparados em qualquer situação, os treinadores portugueses também. Infelizmente, a arbitragem ainda não atingiu essa maturidade. E deveria de o fazer. Não faz sentido o Carlos Jorge apanhar 20 dias por algo que supostamente, por muito grave, que não foi grave, mas que na minha perspectiva, na nossa perspectiva, e por isso é que está um processo a decorrer, não faz sentido apanhar 20 dias, quando outros que foram vistos por toda a gente, por milhares de pessoas, e apanharam 12 dias. Não faz sentido. Isto não é justiça desportiva, e de uma vez por todas também tem que ser transparentes para o exterior, porque não faz sentido. Só para ficar, eu acho que essa qualidade que é do árbitro, ou alguém... Não estou a dizer que é do árbitro, estou a falar em justiça desportiva. O árbitro fez o seu relatório, disse o que tinha, mencionou o que tinha a mencionou o que tinha... Como? São os ricos, como falou que influenciam. Claro. Nós não tivemos já recentemente várias situações de treinadores que envolveram-se em agressões, quer verbais, quer físicas. O que é que aconteceu? 10, 12 dias. O Carlos Jorge nada disso. Tem 20 e não sabe o que é que vai acontecer. É esta justiça. Não tem a ver com os árbitros, tem a ver com a justiça, tem a ver com a mentalidade de proteção aos grandes, e depois esquecem-se. Quando é para atuar perante os pequenos, faz. Não há problema nenhum. Mas quando há pressões dos grandes, aí recua-se em muita coisa. Tem que acabar. É esta mentalidade que os responsáveis da arbitragem ou da justiça desportiva têm que evoluir. Forçosamente. Não é o árbitro, não estou aqui a imputar responsabilidades. É estas situações que têm que acabar. Outra coisa, observadores. Há situações em que os observadores em Portugal têm um enorme poder. E tem que acabar. Há muita gente que está no poder como observador já há muitos anos. Também tem que acabar. Tem que haver, na minha perspectiva, é uma crítica que eu faço, inclusive à Liga, tem que haver um plano técnico de observadores de árbitros que estejam a trabalhar profissionalmente na Liga e que avaliem todos os jogos. E não estou a falar da Primeira Liga, também da Segunda. São 16 jogos e que façam a avaliação semanal para também atribuir uma nota e se de facto o observador foi competente ou não. Porque grande parte do que está lá já estão há muitos anos e muitos deles não têm competência para estar à frente e para ter uma responsabilidade de observação de jogos. Por isso, proponho uma comissão de avaliação aos árbitros, posteriormente, isto até podem fazer semanalmente, o jogo no fim de semana, e semanalmente fazem a avaliação, e provavelmente alguns observadores já teriam mais cuidado com aquilo que escrevem. Era essa
Era isso que eu queria falar.